E quando eu digo megalítico, quero dizer literalmente pedras grandes, círculos de pedra, construções gigantescas, nada parecido com isso antes, tão cedo quanto 6.000 anos atrás. Central para o meu trabalho estava a noção de um cataclismo global, aproximadamente 12.500 a 12.800 anos atrás. Isso fazia sentido para mim, ou teria eliminado uma civilização avançada perdida da pré-história. Estou dizendo que, em todo o mundo, civilizações antigas deixaram para trás estruturas arquitetônicas inspiradoras que continuam a nos surpreender, provocando uma mistura de incredulidade e admiração onde quer que olhemos na história. Nossos ancestrais construíram edifícios massivos que ainda nos confundem hoje. Como as pessoas, milhares de anos atrás, conseguiram esculpir monumentos gigantescos em rocha sólida. Conquistas que até mesmo nossas máquinas mais avançadas teriam dificuldades. Eles possuíam conhecimentos e ferramentas além do que normalmente acreditamos a eles? Junte-se a nós enquanto desvendamos o segredo engenhoso por trás da estrutura pré-histórica que era impossível para o homem construir. O Templo de Baalbek, no coração do Vale de Beirute no Líbano, existe uma maravilha antiga que resistiu ao teste do tempo: o complexo do Templo de Baalbek. Este local abriga alguns dos blocos de pedra mais gigantescos e misteriosos já usados em construção, com cada bloco pesando até impressionantes 1.650 toneladas. O verdadeiro mistério reside em como essas enormes pedras foram transportadas e precisamente posicionadas. Mesmo hoje, é um dos quebra-cabeças mais intrigantes da história. Ninguém sabe realmente como os construtores antigos levantaram e posicionaram essas pedras enormes, mas eles fizeram, e isso continua a deixar especialistas e entusiastas perplexos. Localizado no fértil Vale de Beirute, Baalbek não é apenas um local de maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de grandeza cultural que abrange milhares de anos. Conhecida como Heliópolis durante o período helenístico, esta antiga cidade começou sua jornada como uma modesta cidade fenícia chamada Baal, dedicada ao culto do deus do sol e da tempestade, Baal. Esses deuses eram centrais para os rituais agrícolas do povo local. A transformação de Baalbek acelerou após sua conquista por Alexandre o Grande, em 334 a.C. Sob Alexandre, a cidade absorveu elementos culturais e arquitetônicos gregos como parte de sua estratégia de fundir tradições gregas e locais nas regiões que conquistou. Essa influência helenística estabeleceu as bases para a futura evolução arquitetônica de Baalbek sob os romanos, que reconheceram a importância estratégica e religiosa da cidade no século X a.C. Construtores e engenheiros romanos começaram um grande projeto em Baalbek, transformando-o em um grande centro cerimonial. No centro estava o Templo de Júpiter, um dos maiores templos do Império Romano, com 54 enormes colunas de granito, cada uma com 21 metros de altura. Hoje, apenas 6 dessas colunas impressionantes permanecem, mas ainda dominam a área. Perto dali, o Templo de Baco é conhecido por sua arte e design arquitetônico romano, com seus carvões bem preservados que mostram histórias de mitos e celebrações. Não muito longe, o Templo de Vênus tem uma forma única e circular, diferente dos estilos romanos típicos. As realizações arquitetônicas em Baalbek, especialmente ao mover e posicionar grandes blocos de calcário, são semelhantes a outras maravilhas antigas, como as pirâmides egípcias e Stonehenge. Observe a famosa Câmara do Rei em Baalbek. Suas paredes e tetos são construídos com enormes blocos, tornando uma maravilha da arquitetura antiga. Mais do que apenas um edifício, serviu como um centro cultural, atraindo peregrinos e espectadores de todo o Império Romano para festivais religiosos e jogos. Esses eventos combinavam tradições romanas e locais em grandes exibições de celebração. Em comparação com outros locais romanos, como o Panteão em Roma, Baalbek se destaca por sua escala e pela complexidade envolvida na construção de tais estruturas gigantescas. Distante de Roma, o Panteão, com sua imensa cúpula e óculo, demonstra ambições semelhantes, mas em um ambiente urbano diferente. Ambos os locais ilustram a habilidade arquitetônica do Império Romano e sua capacidade de mobilizar recursos e tecnologia em vastos territórios. Os blocos de pedra de Baalbek, especialmente dentro do complexo do Templo de Júpiter, são alguns dos elementos mais impressionantes da arquitetura antiga encontrados em qualquer lugar do mundo. No coração de Baalbek está o Trilithon, 3 blocos de pedra que formam o pódio do Templo de Júpiter. Cada bloco mede 19,5 metros de comprimento, 4 metros de altura e 4,3 metros de largura, pesando cerca de 800 toneladas.
A precisão com que essas pedras foram encaixadas sem argamassa é notável. A cerca de 900 metros do complexo principal do templo, está a Pedra da Mulher Grávida, em uma pedreira próxima. Este monólito, aproximadamente 21 metros de comprimento e pesando cerca de 1000 toneladas, permanece onde foi originalmente cortado. A lenda diz que tocar a pedra garante um parto seguro para as mulheres grávidas. Em 2014, uma pedra ainda maior foi descoberta na mesma pedreira, anteriormente enterrada sob sedimentação. Com 19,5 metros de comprimento e estimada em cerca de 1.650 toneladas, ela é a maior pedra conhecida já esculpida por mãos humanas. Esta descoberta expandiu significativamente nossa compreensão das capacidades de engenharia antiga e avanços tecnológicos. O tamanho impressionante da arquitetura de Baalbek foi deliberado. A grande escala do templo serviu a muitos propósitos, reforçando o controle romano e a sacralidade do local. Para mover as enormes pedras, provavelmente foram usados rolos feitos de troncos de árvores grandes e trenós, que espalhavam o peso e reduziam a fricção com óleo de oliva. Métodos como guindastes de madeira e rampas de terra, como os usados na Idade Média, também podem ter sido utilizados, usando cordas, polias e alavancas para levantar e colocar pedras com precisão. Curiosamente, esses métodos de construção são semelhantes aos que se pensava serem usados para as pirâmides egípcias. Esta história arquitetônica compartilhada diz muito sobre a engenhosidade das antigas práticas de construção, conectando diferentes culturas através de suas grandes realizações. A pedreira Yangshan não é apenas uma pedreira qualquer, ela abriga um grande estale inacabado, um tipo de monumento de pedra destinado a homenagear um imperador da dinastia Ming. A pedreira Yangshan é um importante sítio histórico principalmente por causa deste grandioso, embora inacabado, projeto iniciado pelo imperador Yongle. Ele queria criar um enorme estale para homenagear seu pai, o imperador Hongwu, que fundou a dinastia Ming. O imperador Yongle, que governou de 1402 a 1424, é conhecido por suas grandiosas realizações arquitetônicas e culturais. Ele construiu a Cidade Proibida e iniciou o colossal projeto do estale. Isso não era apenas uma forma de mostrar respeito a seu pai, mas também uma maneira de legitimar seu próprio governo e conectar suas realizações às do fundador da dinastia. Isso ajudou a reforçar a continuidade e a legitimidade de seu reinado. A construção de um monumento tão grandioso também exibia o poder imperial e as habilidades avançadas de engenharia da dinastia Ming. Do ponto de vista arquitetônico, o principal objetivo da pedreira Yangshan era extrair uma enorme pedra para um monumento especial ou estale para o imperador Hongwu. Este estale deveria ser o maior já feito. Criar essa enorme pedra exigiu recursos significativos e uma grande força de trabalho para lidar com os desafios práticos de seu tamanho. Na China imperial, construir estelas era um ato cultural frequentemente ligado à homenagem a figuras divinas ou reais. O projeto iniciado pelo imperador Yongle destinava-se a conectá-lo à autoridade divina, fortalecendo seu governo como aprovado divinamente. O design do estale foi planejado para ser magnífico e consistia em 3 partes principais. A base sustentaria o enorme peso do estale e serviria como uma fundação tanto física quanto simbólica. O corpo do estale deveria ser intrincadamente esculpido com inscrições elogiando as realizações e virtudes do imperador Hongwu. A coroa seria decorada elaboradamente com desenhos de dragões ou outros símbolos imperiais para mostrar a autoridade celestial do imperador. O tamanho do estale era impressionante. Só o corpo foi planejado para ter mais de 30 metros de comprimento, 13 metros de largura e 10 metros de espessura, pesando cerca de 16.250 toneladas métricas. Isso o tornaria uma das maiores pedras já esculpidas pelas mãos humanas. Este projeto ambicioso espelhava as grandes construções de outras civilizações antigas, como os egípcios e romanos, demonstrando os audaciosos objetivos de engenharia da dinastia Ming. Os antigos egípcios frequentemente mencionavam em seus textos que seu conhecimento era um legado transmitido por gerações, semelhante à maneira como a dinastia Ming pretendia deixar uma marca duradoura através de tais construções grandiosas. O grande projeto na pedreira Yangshan visava criar uma homenagem duradoura ao pai do imperador Yongle, mas enfrentou enormes problemas após a morte do imperador. O maior problema era mover as enormes pedras 10 quilômetros até o mausoléu Ming. Mesmo com muitos trabalhadores e habilidades avançadas de engenharia para a época, os métodos de transporte disponíveis não estavam à altura da tarefa, causando o abandono do projeto. Enquanto arqueólogos estudavam a pedreira, encontraram muitas ferramentas tradicionais usadas para trabalhar com as enormes pedras.
Descobriram cinzéis, martelos e alavancas de ferro, que foram usados cuidadosamente para extrair e moldar as pedras. Os trabalhadores eram incrivelmente engenhosos em seus métodos. Uma técnica chamada fire setting envolvia aquecer a rocha com fogo e depois derramar água fria sobre ela. Isso fazia a rocha rachar, facilitando sua modelagem e remoção. A disposição da pedreira Yangshan mostra como o trabalho e os recursos eram organizados na época. Grandes equipes de trabalhadores eram geridas de maneira muito estruturada, provavelmente sob a supervisão direta de engenheiros imperiais. Essa organização precisa era crucial para a realização de um projeto tão maciço, destacando as avançadas habilidades de gestão da dinastia Ming. Sua coordenação não apenas tornava o processo de extração mais suave, mas também garantia que cada fase do trabalho fosse feita da maneira mais eficiente possível. Apesar do abandono do projeto devido a problemas de transporte, os esforços e técnicas usados na pedreira Yangshan revelam muito sobre as práticas sofisticadas da época. Na pedreira Yangshan, a organização e o planejamento eram realmente impressionantes, mas o que se destaca são os novos métodos que os antigos chineses podem ter usado. As enormes pedras da pedreira estão entre as maiores já extraídas na história humana, e a precisão com que foram cortadas e moldadas é incrível. Essa precisão sugere que usavam métodos muito avançados. Historiadores e arqueólogos acreditam que esses antigos engenheiros tinham formas que não conhecemos hoje. Eles podem ter tido ferramentas especiais para corte, sistemas para medir ângulos exatos e superfícies planas, e maneiras únicas de separar pedras das rochas sem fazê-las rachar completamente. A precisão de seu trabalho mostra uma compreensão profunda de vários campos, como geometria, física e ciência dos materiais, destacando uma cultura tecnológica muito avançada. É interessante pensar na possibilidade de que culturas antigas compartilhavam conhecimentos essenciais. Por exemplo, engenheiros romanos também fizeram avanços significativos na construção com cimento hidráulico e no uso de arcos, abóbadas e cúpulas. Esses novos métodos permitiram-lhes construir estruturas duradouras, como o panteão e os aquedutos. Eles eram especialistas em usar recursos disponíveis e adaptar suas soluções de engenharia a diferentes ambientes em todo o seu império. Da mesma forma, os engenheiros da pedreira Yangshan provavelmente desenvolveram seus métodos únicos para lidar com as enormes pedras. Eles podem ter usado sistemas de alavanca complexos para aproveitar ao máximo a vantagem mecânica ou até mesmo formas primitivas de guindastes, que poderiam ter sido movidos por grandes equipes de pessoas ou animais. Essa engenhosidade demonstra o brilho da engenharia chinesa antiga e sua capacidade de superar desafios incríveis. Ambas as civilizações antigas sabiam como levantar e mover objetos pesados usando ferramentas simples e métodos inteligentes. Os romanos, por exemplo, usavam guindastes e um dispositivo chamado capistano para levantar pesos pesados. Métodos semelhantes podem ter sido usados na pedreira Yangshan na China para mover enormes blocos de pedra. Na pedreira Yangshan, os construtores provavelmente usaram a água de maneira inteligente para ajudar a transportar as enormes pedras. Eles podem ter construído uma série de canais, aproveitando a capacidade da água de tornar as pedras mais leves e mais fáceis de mover por longas distâncias. Além disso, eles podem ter ajustado o trabalho para aproveitar o solo congelado no inverno, facilitando o deslizamento das pedras, semelhante a como grandes pedras foram movidas para a construção de catedrais medievais na Europa. O bambu, que é forte e flexível, era facilmente encontrado na China e provavelmente foi usado para criar estruturas temporárias e andaimes. Isso mostra as soluções inteligentes que os construtores encontraram para lidar com os desafios de um projeto tão grande. O projeto da pedreira Yangshan não é apenas interessante por seus aspectos tecnológicos. As histórias sobrenaturais que cercam seu abandono são igualmente fascinantes. Na cultura chinesa antiga, o mundo espiritual estava profundamente conectado ao mundo físico. Muitos projetos de construção daquela época estão envolvidos em contos de presságios e mensagens divinas. Lendas locais da Yangshan sugerem que o enorme projeto foi interrompido por forças sobrenaturais. Essas histórias falam de sinais estranhos e assustadores que apareceram durante o processo de extração, que trabalhadores e oficiais viram como avisos dos céus. Esses avisos supostamente os assustaram e levaram ao abandono do projeto, temendo desastre ou má sorte. Tais contos podem refletir mais do que apenas superstições. Eles podem mostrar os medos dos trabalhadores e os problemas práticos que enfrentavam, expressos através de explicações sobrenaturais. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like.
Em um vale profundo e inexplorado, situado entre penhascos imponentes, uma equipe de cientistas aventureiros descobriu um achado miraculoso. Uma estrutura enorme e intrincada, feita de pedras colossais. Cada bloco se encaixava perfeitamente com o próximo, formando paredes que se estendiam alto no céu. Carvões adornavam suas superfícies, representando cenas de bestas antigas e eventos celestiais. Perplexos, os cientistas analisaram a estrutura. Seu tamanho e precisão superavam qualquer método de construção humana conhecido. A datação por radiocarbono a colocava muito além da história registrada, sugerindo uma origem em uma era distante, quando os humanos eram meros nômades. Enquanto documentavam cuidadosamente suas descobertas, fenômenos estranhos começaram a se desenrolar. Forças invisíveis pareciam proteger a estrutura, guiando os cientistas longe de certas áreas. Sussurros de um poder esquecido ecoavam pelo vale, insinuando segredos enterrados dentro da pedra. Em sua busca por conhecimento, os cientistas se encontraram não apenas desvendando o mistério da estrutura, mas também confrontando os limites da compreensão humana e a vastidão dos mistérios pré-históricos que ainda permanecem, esperando para serem descobertos. Poderia ser obra de uma sociedade antiga avançada ou evidência de intervenção extraterrestre? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Templo do Sol. Nas montanhas acidentadas do Vale Sagrado, o Templo do Sol em Ollantaytambo é um impressionante exemplo de engenharia antiga. Uma de suas características mais surpreendentes é a parede feita de 6 enormes pedras, cada uma pesando muitas toneladas. O mistério de como essas grandes pedras foram trazidas para um local tão alto sem ferramentas modernas continua a intrigar cientistas, historiadores e arqueólogos. Alguns acreditam que alienígenas possam ter ajudado, mas isso não é confirmado. Existem várias teorias que sugerem métodos como o uso de troncos e rampas ou a força de pessoas e animais, mas exatamente como isso foi feito permanece um tópico de grande interesse e respeito. A jornada deste local em direção ao reconhecimento moderno começou seriamente no século XIX, ganhando impulso significativo através do espírito explorador do início do século XX. Figuras influentes como Hiram Bingham, que trouxe Machu Picchu à atenção global em 1911, desempenharam um papel importante em preparar o terreno para a exploração. Embora não tenha se envolvido diretamente na descoberta de Ollantaytambo, os esforços de Bingham foram fundamentais. Relatos detalhados surgiram pela primeira vez no final do século XIX por exploradores como Sir Clemens Markham, que documentou cuidadosamente as trilhas incas e seus locais interconectados. Eles ficaram maravilhados com a grandiosidade de Ollantaytambo, notando seu trabalho delicado em pedra e reconhecendo seu potencial significado histórico. Nas décadas de 1920 e 1930, ocorreram expedições maiores, envolvendo equipes peruanas e internacionais, que tinham como objetivo registrar cuidadosamente as ruínas antigas usando métodos fotográficos da época. Esses esforços foram importantes para criar registros detalhados necessários para futuras restaurações e pesquisas mais aprofundadas. A partir da década de 1950, equipes arqueológicas começaram a usar métodos científicos rigorosos em suas escavações. Esse movimento se intensificou durante a década de 1960, liderado pelo arqueólogo americano John Olin Hove, cujo trabalho desempenhou um papel fundamental em colocar Ollantaytambo no contexto mais amplo da expansão e práticas religiosas do Império Inca. Essas equipes fizeram avanços tecnológicos significativos, primeiro usando equipamentos fotográficos primitivos e, posteriormente, adotando métodos de imagem mais avançados. Esses avanços foram cruciais para estudar como as pedras do templo estavam alinhadas, especialmente com eventos astronômicos como os solstícios, que eram muito importantes nas crenças incas. Durante o dia mais longo do ano, você verá o sol nascendo mais ao norte do leste. Por outro lado, no dia mais curto do ano, ele aparece mais ao sul do leste. As comunidades locais desempenharam um papel crucial na redescoberta e compreensão do Templo do Sol através de suas histórias passadas de geração em geração. Eles compartilhavam os alinhamentos do templo com o céu e seu papel em rituais sagrados. Essas histórias locais frequentemente guiavam os arqueólogos a partes do local que haviam sido previamente negligenciadas ou mal interpretadas. Por exemplo, histórias sobre o caminho do Sol ajudaram os pesquisadores a reconhecer e explicar a importância de certos alinhamentos arquitetônicos observados durante o solstício de inverno. À medida que continuamos explorando as fascinantes características do templo, vamos agora desvendar a maravilha da parede dos 6 monólitos. Esta estrutura é feita de 6 pedras muito grandes, cada uma cuidadosamente esculpida com grande precisão.
O artesanato é tão detalhado que as juntas entre as pedras são quase invisíveis, supostamente tão apertadas que nem uma folha de papel passa por elas. Construir esta parede foi uma grande conquista. Os artesãos incas usaram técnicas avançadas de pedra aperfeiçoadas ao longo de muitos anos. As pedras, trazidas de pedreiras a vários quilômetros de distância, apresentavam um desafio logístico que exigia métodos avançados de transporte. Historiadores discutem as técnicas exatas usadas, sugerindo métodos como rolos de madeira, lhamas e muita mão de obra humana. Quando as pedras chegavam ao local, eram cuidadosamente moldadas para se encaixarem perfeitamente usando a técnica de alvenaria de cantaria, onde as pedras são cortadas precisamente para se encaixar sem argamassa. Isso não só melhorava a aparência e a força da parede, mas também a tornava resistente aos frequentes terremotos da região. Os construtores incas escolheram pedras fortes que podiam resistir à intempérie, colocando-as estrategicamente e encaixando-as para distribuir uniformemente as forças dos terremotos pela estrutura. Este método aumentava a estabilidade da parede, evitando áreas de alta tensão. Adicionando ao apelo do Templo do Sol está seu status como um monumento inacabado. A construção parou de repente, deixando ferramentas e materiais espalhados, com grandes blocos de pedra parcialmente esculpidos ao redor do local. Este momento oferece uma rara visão das técnicas de construção inca e seu planejamento meticuloso. O conhecimento e as habilidades mostrados aqui foram preservados e passados de geração em geração. Cada pedra em Ollantaytambo pode pesar até 50 toneladas. Explorando mais adiante, próximo ao Templo do Sol em Ollantaytambo, há fascinantes espelhos d'água. Estes espelhos refletem a avançada engenharia inca e seu profundo conhecimento de astronomia. Eles foram cuidadosamente projetados para usar elementos naturais tanto para propósitos práticos quanto cerimoniais. Os espelhos d'água mostram uma compreensão profunda do ambiente. Suas bases eram feitas de pedras planas e lisas, polidas até um alto brilho para melhorar suas propriedades reflexivas. As bordas das piscinas eram revestidas com pedras precisamente cortadas para garantir que a água permanecesse calma e refletisse perfeitamente o céu acima. Principalmente, esses espelhos eram usados para observar e rastrear corpos celestes, ajudando os incas a determinar períodos agrícolas e de calendário importantes. Esse conhecimento era essencial para o momento do plantio e colheita das culturas, bem como para definir datas para festivais e cerimônias religiosas. Os incas mostraram habilidades avançadas em gerenciar a água e construir esses espelhos d'água. Eles canalizavam habilmente a água de rios ou nascentes próximos através de um complexo sistema de aquedutos, garantindo um fluxo contínuo para os espelhos ao longo do ano. Essa maestria no manejo da água era crucial para a funcionalidade desses espelhos. Curiosamente, a importância desses espelhos d'água foi redescoberta no final do século XX. Eles haviam sido amplamente esquecidos, cobertos por vegetação e detritos por séculos, até que arqueólogos, usando radar de penetração no solo e técnicas de escavação, os descobriram na década de 1990. Restaurar essas estruturas representou desafios significativos, exigindo procedimentos cuidadosos para limpar a vegetação e os detritos sem danificar a antiga alvenaria. Especialistas em conservação de pedras foram encarregados de reparar rachaduras e substituir pedras faltantes usando materiais e técnicas que correspondessem à habilidade original inca. Uma comparação fascinante pode ser feita entre esses espelhos d'água incas e o implúvio romano encontrado nas casas de átrio. Embora ambas as culturas usassem características de água para propósitos práticos, os incas integraram seus espelhos d'água em práticas espirituais e astronômicas, o que representava uma diferença significativa em relação ao uso principalmente doméstico das características de água romanas. Tiwanaku, na Bolívia, é um antigo sítio localizado perto do lago Titicaca no oeste da Bolívia. Foi um centro movimentado do Império Tiwanaku, uma civilização avançada que prosperou de 300 d.C. a 1000 d.C., conhecidos por suas impressionantes conquistas em construção e engenharia. O povo de Tiwanaku desenvolveu métodos avançados de agricultura e possuía extensas rotas comerciais por toda a América do Sul. Sua civilização é considerada uma das mais importantes da história antes de Cristóvão Colombo, deixando um impacto duradouro que ainda interessa a historiadores e arqueólogos hoje. Exploradores europeus, especialmente os conquistadores espanhóis, foram alguns dos primeiros a escrever sobre as maravilhas antigas de Tiwanaku no século XVI. Historiadores como Pedro Cieza de León forneceram relatos iniciais das impressionantes ruínas que encontraram, questionando as origens dessas estruturas incríveis. Seus primeiros relatos destacaram a beleza e o mistério de Tiwanaku,
despertando interesse e fascinação que perdurariam por séculos. No final do século XIX, começaram as investigações sérias sobre Tiwanaku. O arqueólogo e diplomata americano Ephraim George Skier visitou o local em 1877, documentando cuidadosamente as ruínas com descrições detalhadas e desenhos. Seu trabalho forneceu valiosos insights sobre a complexa arquitetura de Tiwanaku. Na mesma época, o explorador francês Charles Wiener também registrou o local, acrescentando ao crescente conhecimento sobre essa antiga civilização. Esses primeiros esforços lançaram as bases para pesquisas contínuas, garantindo que Tiwanaku permanecesse um foco importante de estudo arqueológico e descoberta, oferecendo mais evidências concretas de sua importância histórica. Com o tempo, as principais estruturas e características de Tiwanaku tornaram-se cada vez mais fascinantes e impressionantes. Um dos edifícios mais surpreendentes do local é a Pirâmide Akapana. Este enorme monte escalonado atinge cerca de 16 a 18,5 metros de altura e cobre uma área de base de cerca de 200 metros por 250 metros. O design da pirâmide é pensado para se assemelhar a uma montanha sagrada, refletindo a importância espiritual e cultural dada a essas formações naturais. Para evitar danos causados pela água e erosão, a pirâmide inclui um sistema de drenagem avançado. Este sistema consiste em uma rede de canais revestidos de pedra e tubos subterrâneos que desviam eficazmente a água da chuva para longe da estrutura. Esta realização de engenharia é uma das habilidades avançadas do povo Tiwanaku. Os níveis escalonados da pirâmide foram construídos usando uma mistura de grandes blocos de pedra e terra compactada. Esses blocos de pedra foram cuidadosamente cortados e encaixados sem argamassa, demonstrando o excepcional artesanato e precisão dos construtores. Outro aspecto fascinante de Tiwanaku é o Complexo Kalasazaya, uma grande área retangular cercada por altas paredes de pedra, medindo cerca de 130 metros por 120 metros. Dentro deste complexo está o impressionante Portal do Sol, um arco maciço esculpido inteiramente de um único bloco de pedra andesítica. Este arco tem aproximadamente 3 metros de altura e 4 metros de largura e pesa cerca de 10 toneladas. O que o torna realmente notável são as detalhadas esculturas que mostram divindades e símbolos relacionados ao calendário e cosmologia Tiwanaku. Essas esculturas revelam o conhecimento avançado de astronomia do povo Tiwanaku e como eles incorporaram eventos celestes em suas crenças religiosas. Interessantemente, o local estava alinhado com o solstício de verão, ficando parado no Sol desde 10.500 a.C., exibindo seu profundo entendimento dos alinhamentos astronômicos. Igualmente impressionante é o templo parcialmente subterrâneo com um pátio afundado marcante, medindo cerca de 28 metros por 26 metros. Uma das características mais notáveis deste templo é sua coleção de cabeças de pedra finamente esculpidas inseridas nas paredes. Essas cabeças sobressaem das paredes em diferentes alturas e ângulos, mostrando muitas características faciais distintas. Alguns especialistas sugerem que essas cabeças representam diferentes grupos étnicos ou indivíduos importantes, exibindo a diversidade e complexidade social da civilização Tiwanaku. Pumapunku, como o principal sítio de Tiwanaku, é outra maravilha da civilização Tiwanaku. Exploradores espanhóis notaram Pumapunku pela primeira vez no século XVI, mas foi apenas no século XX que arqueólogos modernos deram atenção significativa ao local e iniciaram escavações organizadas de maneira séria durante a metade do século XX, desenterrando o estilo arquitetônico único do local e as técnicas misteriosas usadas em sua construção. Os blocos de pedra em Pumapunku são bem conhecidos por sua incrível precisão. Eles são principalmente feitos de andesito e arenito, valorizados por sua dureza e resistência. As juntas entre essas pedras são tão precisas que parecem quase sem costura. Nem mesmo uma lâmina de barbear pode passar entre elas. Os métodos exatos usados para alcançar essa precisão ainda são debatidos e intrigantes. Uma ideia principal sugere que o povo Tiwanaku usou ferramentas de metal feitas de ligas de bronze ou cobre. Enquanto esses metais funcionam bem em pedras mais macias, como o arenito, enfrentam desafios com a dureza do andesito. No entanto, achados de ferramentas de bronze e cobre em outros sítios Tiwanaku apoiam essa ideia. Algumas pedras em Pumapunku também exibem marcas que parecem vir de cinzéis ou ferramentas de corte similares, mostrando que os construtores tinham acesso a ferramentas de metal e as usavam habilmente. Outra ideia sugere o uso de materiais como areia e água para moldar as pedras. Este método envolve esfregar areia e água contra a superfície da pedra ao longo do tempo para moldá-la gradualmente.
Esta abordagem poderia explicar as superfícies lisas e os ângulos precisos vistos em Pumapunku. Grandes pedras de moagem poderiam ter sido usadas para suavizar e polir ainda mais as superfícies das pedras após o corte inicial, garantindo que se encaixassem perfeitamente. Alguns pesquisadores sugerem que a civilização Tiwanaku possuía tecnologias ou técnicas avançadas que se perderam ao longo do tempo. Esta teoria propõe que eles poderiam ter conhecimento de métodos ou ferramentas sofisticadas que não são totalmente compreendidos hoje. Uma teoria alternativa, promovida por alguns em círculos de história alternativa, sugere que seres extraterrestres ajudaram o povo Tiwanaku a construir Pumapunku. Embora esta ideia capture a imaginação, carece de suporte da arqueologia convencional e permanece especulativa. Uma das características mais impressionantes de Pumapunku são seus blocos em forma de H. Eles se encaixam de maneira modular, sugerindo que foram meticulosamente projetados para interligar em uma disposição específica. Os tamanhos variados dos blocos em forma de H, muitos com cerca de 1 metro de altura e largura, com uma profundidade de cerca de meio metro, cada um pesando várias toneladas, com alguns pesando mais de 10 toneladas, exigiram técnicas avançadas de corte de pedra. Os ângulos exatos e as superfícies lisas desses blocos indicam um alto nível de artesanato, sugerindo o uso de ferramentas ou métodos sofisticados em sua criação. Pumapunku apresenta outro aspecto intrigante em como seus grandes blocos de pedra, alguns pesando mais de 100 toneladas, foram transportados de pedreiras localizadas a vários quilômetros de distância. Uma teoria amplamente aceita sugere que o povo Tiwanaku utilizou trenós de madeira para mover essas pedras maciças. Esses trenós, puxados por grandes grupos de trabalhadores, aproveitavam o poder muscular humano. Os trabalhadores provavelmente colocavam rolos de madeira sob os trenós para facilitar o movimento das pedras pesadas. À medida que o trenó avançava, eles colocavam continuamente rolos na frente dele, permitindo que o trenó rolasse sobre eles. Durante aquela era, como a região não possuía grandes animais de tração domesticados, é mais plausível que o povo Tiwanaku mobilizasse equipes de trabalho substanciais. Essas equipes provavelmente empregaram máquinas simples, como alavancas e planos inclinados, para ajudar a levantar e mover as pedras maciças. Esse esforço organizacional espelha o trabalho coordenado visto em outras maravilhas antigas, como as pirâmides egípcias. Algumas teorias propõem que o lago Titicaca, que era maior e mais próximo do local durante a época da civilização Tiwanaku, poderia ter sido usado para transportar pedras por meio de balsas. Este método envolvia flutuar as pedras através do lago antes de transportá-las por terra para o trecho final da jornada. Uma ideia plausível sugere que rampas foram usadas para elevar lentamente as pedras às suas posições planejadas em Pumapunku. Esta abordagem, embora exigindo muito trabalho e planejamento cuidadoso, corresponde a métodos usados por outras culturas antigas. Ferramentas simples, como alavancas e roldanas, poderiam ter sido usadas para levantar e posicionar com precisão as pedras. Combinando essas ferramentas com rampas, os construtores Tiwanaku poderiam alcançar a precisão necessária para suas estruturas. A precisão do trabalho em pedra em Pumapunku é frequentemente comparada à das pirâmides egípcias, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, construída por volta de 2580 a 2560 a.C. A Grande Pirâmide é composta por milhões de blocos de calcário, alguns pesando até 80 toneladas. O corte cuidadoso e o encaixe perfeito desses blocos, junto com seu alinhamento com as estrelas, mostram conhecimento avançado de engenharia e arquitetura. Da mesma forma, os blocos de pedra em Pumapunku são finamente cortados e perfeitamente encaixados. A precisão vista em ambos os locais sugere um planejamento e execução cuidadosos, indicando que ambas as civilizações possuíam conhecimento avançado de métodos e ferramentas de construção. As técnicas exatas usadas por essas civilizações continuam sendo um tópico de discussão contínua. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.